Eu queria, talvez, escutar um pouco mais, porque eu acho que você já falou disso, da resposta, se você quiser comentar, mas dessa relação singular da construção estética do filme, que é, portanto, assim, o tema ele é uma estética, é estético, em alguma medida, né? Parece, pelo menos, né, vendo os filmes. É bem interessante, assim, essa sua observação, pergunta, Fábio, porque eu acho que tem, observando os processos, tem um pouco essa trajetória mesmo, assim. Por exemplo, e eu acho que aí dá para usar os exemplos do Retratos e do Contos da Família Pooh, porque eu acho que eles ilustram bem isso, que é uma estética que ela responde muito esses encontros, assim. Então, por exemplo, o Retratos, eu me aproximando um pouco das pessoas que são dessa etnia Chibi, eu comecei a perceber que elas eram muito contadoras de história, assim, porque eram um povo guerreiro, arqueiros, que protegeram a fronteira da China. Então, tudo ia para um pouco para esse conto, sabe? Para uma memória que tava de uma contação de história, assim, quase um conto de fadas, às vezes. E quando eu estava fazendo retratos, eu achei que isso era um norte para a narrativa, assim, ter essa, essa essa linha de contação de história mesmo, como se alguém estivesse contando uma história que aconteceu há muito, muito tempo. Então, absorver uma característica da experiência e tentar transformar ela em algum dispositivo, assim. A mesma coisa o dispositivo do retrato, assim. O dispositivo do retrato, que dá nome ao filme, ele não foi uma coisa que eu pensei filmando. Ele surgiu muito foi uma coisa que eu sublinhei a partir do momento que eu comecei a filmar a editar, quer dizer. Comecei a editar o filme, porque como eu era uma pessoa estranha, entrando, por exemplo, numa escola, quando eu estava com uma câmera, só eu, uma câmera que é uma câmera que parece uma câmera fotográfica, quando eu estava atrás da câmera, as crianças principalmente, posavam como se fosse uma foto, sabe? Então elas estavam ali, tipo, achando que eu ia tirar uma foto. Então, enquanto eu comecei a olhar o material, começando uma montagem, eu comecei a ver que esse dispositivo do retrato, compunha boa parte do meu material e era um dos momentos que eu tinha mais uma interação direta, assim, com quem eu estava filmando, assim, porque por mais que tivesse a câmera, o equipamento intermediando, era um olhar para a lente, que no fundo era eu olhando para elas e elas olhando para mim, assim. Então, e o Conto da Família Pooh foi o dispositivo narrativo vem muito do pai contando para a filha, né, a história da família. E foi um pouco nesse lugar, assim, também, de eu conhecer o pai e ele ser o porta-voz da história da família. Ele me contava as histórias. Então, tipo, foi uma estratégia de falar, "Ah, se ele está contando para mim, pô, ele pode contar a história pro filme também." Então, foi um pouco nesse sentido. Por isso que acho que tem uma coisa de estar aberto, deixar os poros muito abertos, assim, para deixar as experiências penetrarem, atravessarem, porque isso é um pouco aflitivo, porque
em alguns momentos isso se transforma em muitas dúvidas e mistérios, assim, mas acho que tem que enfrentar eles, assim, não usar eles como desculpa, né, porque às vezes pode ser uma muleta, mas tá aberto para construir a partir disso, assim.